Principal nesta quinta-feira, hein? Isso, vai ser o primeiro a colocar a força máxima, vai ser o Vasco nesta quinta-feira. E o treinador deu entrevista para a Vasco TV, onde deu mais detalhes dessa partida, dessa estreia do grupo principal. Fala, Carilli. Após 3 empates consecutivos com um time alternativo nos primeiros jogos do Carioca, o elenco principal do Vasco está finalizando os últimos ajustes para a estreia sob o comando de Fábio Carilli. O técnico tem elogiado o grupo na pré-temporada e espera uma rápida adaptação ao gigante da colina. É muito positivo esse início. Apesar do pouco tempo, o entendimento com os jogadores está sendo bem legal. A entrega dos jogadores no trabalho do dia a dia muito importante. Então, preparação final aí para que esse grupo possa jogar e fazer um bom jogo e fazer por merecer uma grande vitória. O primeiro desafio do elenco já tem data confirmada. Os titulares do Vasco fazem o primeiro jogo do ano nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, na Arena da Amazônia, contra o Madureira. Vamos com o nosso grupo principal para esse jogo, né, e que vocês possam ir apoiar e nos ajudar dentro de campo, que a gente vai fazer por merecer. E o apoio de vocês é muito importante, principalmente nesse início. Tá aí Fábio Carilli. Antes de eu jogar pro Pedrosa, a gente já vai no embalo direto ouvir então o zagueiro Maurício Lemos, apresentado hoje, o zagueiro uruguaio. No Vasco fizeram contratações na defesa. Para mim é uma honra estar aqui no Vasco. Vou defender o clube, a camisa, como se não houvesse um amanhã. Bom, agora é trabalhar, é um ano duro, o Campeonato Brasileiro é muito duro, as competições que temos pela frente vão ser duras, assim que tem que se mentalizar e fazer um bom trabalho para melhorar e cada jogo fazer o nosso melhor. Tudo bem, Maurício? A Dília Velado. Olha, um cara que conhece bem o futebol brasileiro, já vê a facilidade aí na língua, isso tudo já ajuda, né, Pedrosa? Sim. A expectativa, então, para a estreia do grupo principal. E tem novidade também no mercado da bola, Pedrosa. Tem atualização do Brian Rodrigues, do Wanderson. Vamos dar boa notícia aí pro torcedor do Vascão? Vamos lá falar sobre essa notícia que até foi uma surpresa, porque o Vasco vai para Manaus com o elenco principal, né? Anunciado pelo Fábio Carilli, o Vasco da Gama deve utilizar o seu time A, digamos assim, e a provável escalação é a seguinte: Léo Jardim, na direita Paulo Henrique, o João Vitor, junto com o Lucas Oliveira, e muita gente vai perguntar, e o Lemos, Pedrosa? O Lemos chegou na preparação um pouco depois, então ele não deve ser titular nesse jogo, apesar de ser um jogador que deve viajar também. Na lateral esquerda, Lucas Piton, o meio, Jair, Tietê e Paulinho, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Verratti. Esse é o provável time para enfrentar o Madureira. Já na Arena da Amazônia, a torcida de Manaus vai ter a oportunidade de ver o Vasco principal pela primeira vez em 2025 nessa temporada. E para atualizar as situações do Brian Rodrigues, do Wanderson e até mesmo do Lloyd Augusto, que é o outro ponta que o Vasco está buscando. O Brian Rodrigues, o Vasco tinha até uma reunião marcada com o América do México ontem, mas essa reunião não aconteceu. O América do México não conseguiu responder o Vasco ontem, porém as conversas continuam. Então o Vasco da Gama nessa semana ainda deve ter novidades para tentar a contratação desse jogador que é considerado a bola da vez no Vasco da Gama, o ponta esquerda que o Vasco vai ser mais agressivo no mercado para tentar contratar. 24 anos, jogador que é testado na seleção uruguaia, tem qualidade, chegaria realmente para ser titular de um ponta de bom nível no futebol brasileiro. O Vasco vai tentar com agressividade contratar esse jogador, obviamente tentando chegar àqueles valores que a gente conversou, 6 milhões ou até 7 milhões por uma porcentagem um pouco menor desse atleta. São possibilidades aí de propostas que o Vasco vai fazer e essa semana essas conversas devem esquentar ainda mais e a gente traz as novidades. Negociação por jogador caro, por jogador bom, que é titular na outra equipe, é assim mesmo, demora. O Vitão tá aí para provar, entre outros atletas que a gente poderia citar aqui. O Wanderson, o Vasco já tem até um pré-acordo com o Internacional, já tem uma boa relação com o Internacional para a liberação desse atleta, que é o terceiro reserva da ponta esquerda do Inter. Hoje você tem o Wesley e tem o Vitinho também. Então é um jogador que dificilmente vai jogar no Internacional nessa temporada. Então o Vasco já falou com o Internacional, já tem digamos assim, uma boa conversa para poder fechar essa contratação, o que depende agora do processo de convencimento desse atleta. Que o Vasco está mostrando para esse atleta, tentando mostrar que é o seguinte: é melhor você ficar no Inter como terceiro reserva ou é melhor você jogar aqui no Vasco da Gama, ter muito mais minutos, ter a possibilidade de jogar num gigante e ainda ser titular, brigar por essa posição. Então o Wanderson também é um jogador que o Vasco vem conversando e quer ter no elenco para 2025. E o outro ponto é o Lloyd Augusto,
que é um jogador que o Vasco da Gama, antes mesmo, essa informação é nova, antes mesmo de negociar com esse atleta, perguntou para o Alex de Souza, o Alex Cabeção, o ídolo do Palmeiras, do Cruzeiro, que é ídolo também no futebol turco, pelo Fenerbahçe, e ele estava treinando um time lá na Turquia e enfrentou o Lloyd Augusto, ponta direita, que o Vasco está tentando a contratação. E as referências do Alex são ótimas. O Alex, inclusive, pela informação que eu tive, disse que contrataria o Lloyd Augusto se fosse possível, que é um jogador forte, rápido e principalmente, eu sei que a torcida do Vasco está pegando no pé aí por ser um jogador angolano, 24 anos, que não é tão conhecido, mas é um pedido do Fábio Carille. O Fábio Carille quer um ponta direita que tenha características diferentes da do Adson, que é um atleta que é mais de recomposição, parte tática, que tem velocidade, força e que vai aguentar o longo calendário do futebol brasileiro. Então o Vasco também tem negociado a compra desse jogador, obviamente ainda não está acertado, mas já conta com a boa vontade desse atleta para jogar no futebol brasileiro. Então são essas três frentes que o Vasco realmente tem focado. Brian Rodrigues, Wanderson para a ponta esquerda e Lloyd Augusto para a ponta direita, por um pedido do técnico Fábio Carille, que entende que essa posição de extremo na esquerda e extremo na direita sejam as posições mais carentes desse elenco, e eu concordo plenamente, tá? Aí, ó, torcedor vascaíno, teu lugar é aqui com o Pedrosa, o cara passou a limpo, já antecipou a escalação do jogo de quinta-feira, situação de cada jogador desejado pelo Vasco no mercado, você tá no lugar certo aqui, você fica muito bem informado, valeu Pedrosa. Fala do Botafogo agora. Sobre o Cruz Maltino, tudo bem, Rafa? Boa tarde. Tudo bem sim, Mário. Boa tarde a você, a Fã de Esporte, conectado com a gente aqui no Sport Center. Pois é, tivemos uma manhã de terça-feira às antigas. Alguns chamam de déjà vu, outros chamam de um valor nostálgico, mas a verdade é que aconteceu hoje pela manhã aqui no CT do Vasco, algo incomum para os tempos mais modernos da cobertura esportiva. A começar porque o treino foi aberto à imprensa, toda a atividade comandada pelo técnico Fábio Carille pôde ser acompanhada pelos jornalistas presentes aqui no CT Moacir Barbosa. Depois teve uma resenha, uma conversa informal da imprensa com o Carille, sem gravação de entrevista, que era uma coisa muito comum também antigamente e que se tornou algo bastante raro, mas hoje aconteceu aqui no Vasco da Gama. E na sequência, 3 apresentações. O Vasco tem 5 reforços contratados para 2025, já tinha apresentado o Lucas Oliveira e o Tietê, e hoje apresentou os outros 3 que faltavam em relação a essas caras novas para esta temporada. O zagueiro Lucas Freitas, o goleiro Daniel Fusato, que aliás, inclusive já jogou no time que está disputando o Campeonato Carioca por uma questão de necessidade, e o zagueiro Maurício Lemos. Nós vamos ouvir um trechinho de cada uma coletiva, as 3 concedidas há pouco aqui na sala de imprensa do CT do Vasco. Começando com Maurício Lemos explicando por que não acertou com o clube 6 meses atrás, uma vez que o nome dele era cotado na janela de transferências de julho do ano passado. Eu estava num momento difícil aí no Galo, que bom, de um momento a outro eles deixaram de contar comigo sem ser muito claro comigo. Eu tentei fazer o meu maior possível para ficar aí, para tentar demonstrar que eu podia estar aí. Bom, não deram essa chance para mim. E depois, quando chegaram as ofertas, a única que eu escutei foi a do São Paulo. Do Vasco eu não escutei muito bem, porque não chegou nada para mim. Simplesmente chegou com que tinha uma possibilidade, mas não avançou. Então, eu não sei bem o que aconteceu, não sei se foi por conta do Galo ou por conta de outras coisas que eu não estava ciente. Eu sou um zagueiro leve, um zagueiro de mais mobilidade, canhoto, gosto de um jogo de posse de bola, de sair construir desde trás, ajudar na construção também. Tenho bom para 1 e estou feliz demais aqui. O grupo recebeu super bem, trabalhando bastante para evoluir, continuar crescendo, mas é um motivo de muito orgulho estar aqui. Foi um momento de muita alegria, estava ansioso para poder conhecer a torcida um pouco mais de perto. Acho que fazer uma estreia em São Januário para mim foi muito importante. Infelizmente o Pablo acabou machucando o dedo e já venho na metade da pré-temporada, da minha temporada, né? E já estava preparado e queria muito jogar e estava disponível para o time.
Aí, portanto, os 3 reforços e, por último, o goleiro Daniel Fussato, falando, ele também nessa entrevista coletiva, falou sobre a concorrência com o Léo Jardim, elogiou muito o companheiro, mas disse que a concorrência dele é com ele mesmo, tendo que todo dia acordar e treinar um pouco melhor para poder conquistar o seu espaço aqui no Vasco. Amanhã pela manhã, mais um treinamento aqui no Rio de Janeiro. À tarde, a delegação segue para Manaus, onde na quinta-feira temos a estreia do elenco principal, comandado pelo técnico Fábio Carille, na partida contra o Madureira pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. E como gosta o Mário Marra, anote aí o time do Vasco que entra em campo para enfrentar o Madureira. Léo Jardim no gol, lateral direito Paulo Henrique, a zaga João Vitor e o Lucas Oliveira, porque o Maurício Lemos ficará no banco de reservas, não está ainda 100% condicionado ao jeito do time jogar, e o Piton na lateral esquerda. O meio-campo com o Tietê estreando, ao lado do Jair, do Paulinho, jogadores que voltam ao time, e também o Alex Teixeira, na frente o Coutinho sendo duplista do Verrete. Tá bom, Mari? Perfeito, Rafael Marques.